Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Direito Digital. Vejamos, hoje vamos tratar das questões da análise sistemática e de direito da Lei do Marco Civil da Internet e a sua complementação por meio da vigência que entrará em vigor neste ano, que são as responsabilidades dos provedores de acesso e aplicativos que operem o tratamento de dados. Então, aí a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. Então, começando, pensar que as informações pessoais estão cada vez mais vulneráveis, sim, com a atual economia digital, o acesso aos dados pessoais por parte de terceiros depende muitas vezes do usuário, mas muitas vezes não existe controle disso e isso é repassado para terceiros. A própria questão da rede social, para manter a segurança do titular da informação, se faz necessário regular as questões que envolvem aí a segurança digital dos usuários. Isso tem tudo uma responsabilidade. Entre os anos 2014 e 2018, nós tivemos aí um problema com a campanha nos Estados Unidos, dado pela rede social do Facebook, informações que vazaram sobre teste de personalidade. Então aí tem toda a questão de organizar esse tratamento de dados pessoais, toda essa questão de responsabilidade. Então isso vai além, além da Lei 12.964 no Brasil, por exemplo, se aplicando. A lei de 2014, que é a lei do Marco Civil da Internet. Porque a lei do Marco Civil da Internet traz conceitos, por exemplo, o que é internet, o que é terminal, Então, é interessante aí os conceitos no artigo 5º, o que é endereço de protocolo, o que é o IP, o que é o administrador de sistema autônomo, que é uma pessoa física e jurídica que vai ter o roteamento das informações, quanto ao IP, quem vai administrar esse IP, o que é a conexão da internet, desde o dial modem até o 4,5G atualmente, como vai se autenticar o endereço IP. Então, isso são questões do Marco Civil da Internet, o registro de conexão, aplicações de internet, registro de acesso a aplicações de internet. Então, são conceitos que estão no artigo 5º. E aí, o artigo 7º da Lei do Marco Civil da Internet nos traz a questão das garantias, os direitos básicos do usuário da internet. Então, são questões básicas aí, a inviolabilidade da intimidade da vida privada, sua proteção, indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, nos dá um direcionamento. Então, quem violar a intimidade dos nossos dados pessoais vai gerar uma indenização por dano material ou moral. É o que diz o artigo 7º, inciso 1. O inciso 2 também. Diz lá que a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei, deverão ser respeitadas. Só uma ordem judicial que pode tornar violável o fluxo de suas comunicações pela internet. E o inciso 3 do artigo 7 também garante de forma essencial o exercício da cidadania também ao usuário, é assegurado a ele a inviolabilidade e o sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo se houver uma ordem judicial. Então são questões tratadas da Lei do Marco Civil da Internet, de 2014. Mas e questões relacionadas à publicidade gestionadas pela internet? São exemplos claros aí sobre como os dados de usuários são utilizados pelas empresas, porque aí aparece lá na internet o site que a gente visitou e toda hora nos informando. Então surge aí a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para não nos importunar, que é a Lei 13.709 de 2018. 109 países do mundo, segundo, até 2019, ano passado, já possuem Lei Geral de Proteção de Dados. Então quem está aí em azul, são os pontos em vermelho, são os pendentes aí que estão em legislação que vão entrar em vigência. Em azul, os países do mundo, do Mapa Mundi, aparecem aí as leis que já estão em vigor, no Canadá, na Argentina, em toda a Europa, na Rússia, na Austrália. E os pontos que estão em mais claro, amarelinho, beijinho, são países aí que não têm ainda nem legislação geral que trate de proteção de dados, tá? Não tem nem lei geral de proteção de dados. Então, isso se dá tudo com influência no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi uma lei europeia que surgiu em 2016. A nossa lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que vai entrar em vigor em 2020, ela se estrutura com base no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Tá? Então, são os direitos fundamentais como liberdade e privacidade, o que dão um passo importante à proteção de dados pessoais
no Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europeia, que embasam a nossa lei brasileira, aqui a Lei 13.709 de 2018. A lei objetiva, então, a adequação, que os dados são trafegados e comercializados sem o consentimento dos titulares das informações. Isso cerceia os princípios constitucionais de liberdade e de privacidade. Então, é isso que vai tratar a Lei Geral de Proteção de Dados. É importante esse contexto. Logo já no artigo 1º trata disso, né, que é os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, é o objetivo do tratamento de dados pessoais no Brasil, o artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados. Só que o artigo 65 diz que esta lei entra em vigor em 28 de dezembro. Cuidado, tá? 28 de dezembro de 2018, inseriu-se aí o artigo 55A, 55B, C, D, E, F, G, H, até o L55, né? E 58A e 58B. Então, esses daí dizem o quê? Dizem esses artigos referentes à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Nós vamos ainda explicar aqui na nossa aula. A ANPD terá vigência em 24 meses após a data da sua publicação de 28 de dezembro. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai entrar em vigor para punir quem não operar e tratar os dados de forma coerente e correta conforme essa lei a partir de 29 de dezembro de 2020. Tá? Só a ANPD entrará em vigor para punir a partir dessa data, mas a lei entra em vigor em agosto de 2018 com relação aos outros todos os artigos. Então aí nós temos uma questão, né? Vai ter eficácia, mas não tem NPD para ter as punições que estão lá descritas na lei. Então é interessante essa questão, que inclusive é tratada num texto que eu apresentei num Congresso Internacional de Tecnologia lá e Gestão, a CITEG, né, em 2019, lá na FATEC. Né, você tem a eficácia dos artigos em agosto, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados só tem eficácia a partir de dezembro de 2020. Então vai ser um período aí de adequação sem punir, que a partir de dezembro começam as punições. Né? Todos os conceitos com relação a dados pessoais estão no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, que é dado pessoal sensível, anonimizado, banco de dados, né? O que é o titular de dados, o que é o controlador, o operador, o encarregado, quem é o agente de tratamento, que é o controlador e o operador, existe um terceirizado, que é o encarregado, que vai extrair entre o controlador e o operador, que vai administrar os dados. Então, tem todas essas questões conceituais, o que é tratamento. Então, tratamento são operações realizadas com dados pessoais que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, tudo que tem a ver com a transmissão, reprodução, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, tudo que envolve ainda eliminação, avaliação, controle da informação, inclusive da modificação, comunicação e a transferência e a difusão, extração desses dados. Então, isso é que se traz como conceito de tratamento de dados. E a anonimização, né, que os meios técnicos casuais pedem que exista essa questão de privacidade na anonimização. Consentimento também é importante, né, muito importante o conceito de consentimento. Então você vai dar consentimento para que seus dados sejam utilizados por terceiros aí que vão operar e que vão controlar esses dados ou que serão encarregados de controlar e operar os dados. Uso compartilhado de dados na rede, tem lá o conceito, transferência internacional de dados, tudo no artigo 5º. Inclusive o relatório, né, o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é uma obrigação criada para quem trata os dados, quem realiza o tratamento de dados. Então, é uma lei que trata de governança de boas práticas de dados pessoais no Brasil pelo controlador e operador no tratamento de dados. E também tem uma responsabilidade para os encarregados, né, que é interessante. Importante aí também que surjam as questões contratuais, né? Boa-fé objetiva, princípios que têm relação aos contratos, porque nós estamos falando de dados pessoais que são dados a serviços. Quem é que vão controlar esses serviços? Quem vai operar esses serviços? Quem vão ser os encarregados desses serviços? Então, estamos falando de contratos aí de natureza do consumo, contratos de prestação de serviços. Então, natureza civil ou natureza de direito do consumidor. É o que diz o artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é importante a boa-fé e os outros princípios, a finalidade, a adequação, necessidade, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Tudo isso faz parte do universo de tratamento de dados pessoais com relação aos contratos. Então, são aí os princípios contratuais no
tratamento dos dados pessoais e dados pessoais que sejam mais ainda importantes, né, com relação à vida de pessoas, à privacidade das pessoas. E o artigo 7º ainda trata do consentimento, como é que vai se dar o consentimento de quem tem os dados pessoais. É interessante também as bases legais para o tratamento de dados pessoais. O tratamento dos dados pessoais sempre se dará por consentimento, cumprimento de obrigação legal, regulatória do controlador, pela administração pública, no tratamento e uso compartilhado de dados necessários para a execução de políticas públicas, ou ainda também para a execução de contrato, olha aí, mais uma vez contrato, para a realização de estudos, para exercício regular de direitos em processo judicial, com ordem judicial, ou processo administrativo, dentro do poder vinculado da lei, ou ainda para a proteção da vida, para a tutela da saúde, para a proteção de dados que sejam de profissionais da área da saúde ou entidades sanitárias. Então, existe aí todas as questões de bases legais, de tratamentos legais, né? Tratamento de dados pessoais no Brasil, inclusive no setor de proteção do crédito, né? Existe aí toda a responsabilidade que vai surgir para quem operar os dados ou quem controlar os dados na proteção do crédito. Então, olha só que interessante aí as questões que envolvem o artigo 7º. Tá? E aí tem as questões, né, do lei da Marco Civil da Internet, né, com relação à não suspensão da condição da internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Então, disso, né, surge dados pessoais também, né? Então, toda a questão da privacidade. Se você pode suspender a conexão? Sim, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. O artigo 7º da lei do Marco Civil da Internet vai respeitar o que está escrito no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem toda essa conexão das duas legislações aí com relação a disposições de dados pessoais, né? Tem exemplos que serão dados ainda aí no nosso material. Entregar a internet com velocidade abaixo do limite mínimo gera dano moral? Sim, temos aí um problema de instabilidade. Então, o contrato prevê padrão, né? Se vendeu por uma velocidade, é essa que tem que ser cumprida, né? O não fornecimento também de dados pessoais a terceiros, que está lá no artigo 7º da Lei do Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados vai tratar dessa questão do artigo 7º, inciso 7, de forma bem específica. E mais específica ainda é o inciso 8, informações claras e completas sobre coleta, uso e armazenamento, tratamento e proteção dos seus dados pessoais. A Lei do Marco Civil da Internet dá um direcionamento. A Lei Geral de Proteção de Dados vai completar o inciso 7, 8, 9, que fala sobre o consentimento expresso sobre a coleta, uso e armazenamento e tratamento de dados pessoais. Então, a Lei do Marco Civil da Internet vai assegurar esses direitos ao usuário da internet como exercício de cidadania. A Lei Geral de Proteção de Dados vai impor as responsabilidades de quem não cumprir com o inciso 7, 8, 9 do artigo 7º da Lei do Marco Civil da Internet, como todos os incisos anteriores, inclusive com relação à exclusão definitiva dos dados pessoais quem tiver fornecido determinada aplicação à internet. Então, olha só que interessante, a Lei Geral de Proteção de Dados é que vai dar essa questão, né? Hoje, pela Lei do Marco Civil da Internet, é obrigado a manter os dados do provedor 1 ano, né? Mas esses dados devem ser mantidos e devem ser respeitados quando entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, temos todas as questões aí de conexão entre as duas legislações, né? E assim segue os outros incisos, o artigo 8º e demais artigos da Lei do Marco Civil da Internet. Interessante falar sobre as punições, né? As punições a quem tratar os dados no Brasil. Então, existem punições lá no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados que vão ser, no caso, cumpridas, né, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que só entra em vigor em dezembro, né? Tem essa questão aí, que é a questão de regular a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, pela lei existe advertência, multa diária, publicidade da infração após devidamente apurada, bloqueio de dados, eliminação dos dados, tudo isso previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, são questões que se interligam aí com relação à lei do controle, né, do Marco Civil da Internet, com relação à disponibilização dos registros, conexão, aplicações da internet que devam atender, né, a preservação da intimidade e vida privada. Então, quem não atender isso gera responsabilidades administrativas, que serão aí aplicadas conforme o artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a partir de 2020. Então, são questões que estão na Lei do Marco Civil da Internet, responsabilidade do provedor de aplicativos, do provedor de internet, do sinal, no artigo 10, né, que terão validade
com o surgimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com sua vigência na Legislação Geral de Proteção de Dados e com a aplicação lá do que são de sanções administrativas previstas no artigo 52. Então isso é muito interessante, né? Toda a responsabilidade que estão lá no artigo 11, principalmente o parágrafo 3º, né, do artigo 11, parágrafo 3º da Lei Geral, da Lei do Marco Civil da Internet, né, que os provedores de conexão e aplicações de internet deverão prestar na forma da regulamentação, a regulamentação que dá por meio de quê? Da Lei Geral de Proteção de Dados. Informações que permitam a verificação contra o cumprimento da legislação brasileira, referente à coleta, guarda, armazenamento, tratamento de dados, bem quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. Isso se dará a partir da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é o regulamento, através do artigo 50. O artigo 50 estabelece deveres de compliance, deveres de prevenção. Quem trata os dados, o controlador e o operador de dados, que estão lá conceituados no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, na Lei 13.709 de 2018, deve seguir o artigo 50. O artigo 50 são as boas práticas de governança dos dados, que são deveres de compliance dos controladores e operadores de tratamento de dados no Brasil. E essas regras de boas práticas devem ser cumpridas, porque senão haverá toda a responsabilidade, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º do artigo 50. Então é interessante isso, né? Isso aplica diretamente à responsabilidade dos controladores e operadores, tá? E também é interessante, né? A questão aí fica regulada, toda a questão de guarda de registros de acesso, que prevê a lei do Marco Civil da Internet lá no artigo 14, questão do provedor de aplicativos no artigo 15, né? Questões, né, específicas da guarda de registro de acesso a aplicativos de internet, provisões. Todas essas questões específicas estão aqui agora regulamentadas também com responsabilidades na Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo que está descrito no artigo 16, 17, da Lei do Marco Civil da Internet, conteúdos aí específicos, hoje também estabelece responsabilidades ao controlador e operador de dados por meio dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Interessante aí o artigo 18 da Lei Geral de Proteção, da Lei do Marco Civil da Internet, já previa o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Então, a isenção da responsabilidade do provedor. Mas se ele exterioriza os dados, aí tem uma responsabilidade como controlador dos dados, né? Então tem que tomar cuidado com essas questões que vão se conectando na Lei do Marco Civil da Internet com a Lei Geral de Proteção de Dados, com relação aos provedores de internet e também com relação aos provedores de aplicativos, inclusive que vem infringir direitos autorais e conexos, aí leis 9.610 de 1998, direitos autorais, e leis ainda que envolvem a propriedade industrial, lei 9.279 de 1996. É interessante tudo isso, porque isso pode gerar lides, né? Pode gerar danos, responsabilidades, como diz lá o artigo 19, parágrafo 3º. Judicialmente são casos que se submetem à jurisdição, né? Juizados especiais, quando são de valores abaixo de 40 salários mínimos, né? Para a resolução do caso em específico, né? E quando são maiores, vai para a justiça comum. Então são responsabilidades aí do provedor de internet, do provedor de aplicativo, que já estavam no artigo 19 e 20 da Lei do Marco Civil da Internet, mas que hoje se tornam mais ainda regulamentadas com a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor, né, em 2020, como já disse. E as questões do artigo 21, né, que responsabilizam ainda subsidiariamente o provedor pela disponibilização sem autorização de conteúdo produzido por um terceiro que contém imagens de nudez ou que tenha um caráter sexual após ter recebido uma notificação extrajudicial do ofendido para retirar o conteúdo do ar. Então aí nós estamos falando de questões que envolvem pornografia por vingança, porn revenge, né, a legislação em 2018 que se torna um crime, né, cibernético, veremos ainda mais à frente nas aulas de direito digital. Mas como exemplo aqui com relação às questões que envolvem o direito civil, né, nós temos lá o caso que a Justiça mandou o aplicativo Lulu e o Facebook indenizarem um homem mal avaliado no sexo. O aplicativo Lulu é uma aplicação de multiplataforma criada por uma pessoa, Alexandra Chong, que é uma jamaicana, que avalia o desempenho dos homens com a extração de informações do Facebook, publicando notas dadas aos internautas. Então, o homem recebe notas. E aí, um homem se sentiu, segundo o caso, né, se sentiu constrangido por esse aplicativo Lulu, porque ele foi muito mal avaliado no sexo. Isso gerou uma responsabilidade civil, que é um bullying virtual, e gerou um pedido de indenização, ao qual ele teve indenização por danos morais, fixado em R$10 mil. É um caso em concreto aí que aconteceu no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Olha que interessante, né? Interessante a leitura
aí com relação a isso, teve toda a questão da publicidade, saiu na revista Época, tem até o link na aula, essa condenação de R$10 mil de um homem mal avaliado no sexo no aplicativo Lulu, e a responsabilidade do aplicativo Lulu, né? No caso aí do controlador dos dados, que está ali controlando pelo aplicativo e avaliando. Olha que situação interessante. Ele pediu para retirar, mas não retiraram os dados que ele estava mal avaliado. Olha só que interessante. Então, tem todo aí um contexto, né, de aplicação também no futuro da Lei Geral de Proteção de Dados, com relação ao sigilo dessas informações. Né? O aplicativo Lulu vai, obviamente, sofrer muito, né? Vai ter que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, não vai sair avaliando aí quem é bom e quem é mal no sexo, por exemplo, né? Isso traz um constrangimento enorme. E para isso vai existir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a Lei Geral de Proteção de Dados diz lá no artigo 38, parágrafo único, a importância que ela vai gerar relatório dos impactos da proteção de dados, inclusive aos dados sensíveis, né, daquelas pessoas que têm deficiência, pessoas idosas, né. Então, o controlador e o operador de dados, esses vão ser as pessoas que vão dar tratamento de dados pessoais e vão poder causar danos patrimoniais, morais individuais, se violarem essa legislação geral de proteção de dados, obrigando a repará-los. É o texto do artigo 42 da Lei 13.709 de 2018, que terá vigência esse ano. Olha a importância aí da Lei Geral de Proteção de Dados e a adequação das empresas ao tratamento de dados pessoais conforme o artigo 42 e o artigo 44. Qualquer irregularidade nos agentes de tratamento, existirá responsabilidade. Então, o artigo 46 trata justamente como as empresas devem adotar as medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger esses dados pessoais. Inclusive, questões aí que envolvem acessos não autorizados, situações acidentais e ainda ilícita de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, trata-se aí da violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo. Responsabilidades aí, artigo 927, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, vão estar aí em conjunto ao artigo 46 e ao artigo da Lei do Marco Civil da Internet sendo aplicados, tá? Então, todos esses contextos aí, inclusive a inversão do ônus da prova, fica aí em favor, né? De inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados, né? Então, todas essas questões aí vão se verificar quem tem mais poder para fazer a prova. Então, no CDC, deve ser assim, relações de consumo online, o LGPD é o controlador, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, é o controlador ou operador é quem deverá fornecer a prova, caso o juiz inverta o ônus da prova, e ele poderá fazer isso conforme o artigo 42, parágrafo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Interessante também as questões de ações de reparação de danos coletivos que podem acontecer, artigo 42, parágrafo 3º, aos direitos conexos, né, quando viola toda a coletividade. A coletividade pode entrar com uma ação coletiva em juízo contra o operador ou controlador de dados, o artigo 42, parágrafo 3º da Lei Geral de Proteção de Dados prevê isso, e o artigo 42, parágrafo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados ainda prevê reparação do dano ao titular que tem direito de regresso contra os demais responsáveis na medida de sua participação. Então, o operador e o controlador. Então, o encarregado é que violou, causou o dano. Então, o operador e o controlador poderão entrar com ações de regresso contra o encarregado. Ou o controlador pode entrar contra o operador, ou o operador contra o controlador, que são os que exercem o tratamento de dados, segundo a Lei 13.709 de 2018. Interessante aí também o artigo 43, para a gente finalizar nossa aula, a isenção de responsabilidades dos agentes de tratamento de dados pessoais. Então, existem lá isenções. Os agentes de tratamento, controladores e operadores de dados, ou terceirizados, encarregados, que vão operar esses dados, só não serão responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, que embora tenham realizado o tratamento dos dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação da legislação, a essa legislação de proteção de dados pessoais, que entra em vigor em 2018, e que o dano, 2020, desculpa, e que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos danos ou de terceiro, dos dados, desculpa, do titular dos dados ou de terceiro. Então, se os agentes de tratamento conseguirem provar, eles não serão responsabilizados, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros. Ok? Então, são situações de isenção de responsabilidades dos agentes de tratamento de dados pessoais. Então, com isso, nós chegamos aí a uma análise sistemática e jurídica da nossa aula sobre Lei do Marco Civil da Internet e Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Não esqueçam de sempre rever os textos, os roteiros de estudos no portal,
tá? E bons estudos e boas reflexões. Abraços, até a próxima. Com fé e justiça.